Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 8 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, a maior bênção que o Senhor pode nos dar, depois de ter dado o Teu Filho unigênito para morrer por nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. A maior bênção agora é o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós que abraçamos a Jesus como nosso Salvador. Batiza-nos com o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live, que vamos dar continuidade à série Desvendando as Profecias de Daniel. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 1 de Daniel. Os primeiros 2 versos do capítulo 1 de Daniel. Para podermos entender as profecias de Daniel, nós precisamos compreender que as profecias de Daniel, elas são repetitivas, mas também são progressivas. As profecias de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 e 12, estes quadros proféticos, eles vão avançando no tempo. Percebam que em Daniel capítulo 2, os 4 grandes impérios representados pela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro, estes 4 grandes impérios, eles nos conduzem até o ano 476 depois de Cristo, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente. E então aparece a pedra, que é a segunda vinda de Jesus. Esta sequência dos impérios aparece também em Daniel capítulo 7. Agora, os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, também repetindo a sucessão dos 4 impérios. Porém, queridos, a progressão no tempo, ela é irrefutável, porque assim como Daniel capítulo 2 nos leva até o ano 476 depois de Cristo, Daniel capítulo 7 avança no tempo e nos leva até o ano de 1798. 1798 é o final dos 1260 anos de Daniel capítulo 7, verso 25. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Portanto, de 476, nós avançamos para 1798 no capítulo 7. No capítulo 8, avança além de 1798. O capítulo 8 mostra a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que começaram lá em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Portanto, o capítulo 8 avança no tempo, mostrando que o início do juízo celestial, a purificação do santuário celestial, começou em 1844. Queridos, o capítulo 11 e 12, que mostra o último quadro profético de Daniel, ele avança 1844 e nos leva então até o decreto dominical, a abominação desoladora dos últimos dias, a angústia qual nunca houve de Daniel 12, verso 1, e a ressurreição especial de Daniel 12, 2. Queridos, as profecias de Daniel, elas repetem para poder avançar no tempo, porque o clímax do livro de Daniel é a segunda vinda de Jesus Cristo. É a manifestação de Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo seu povo. Portanto, queridos, esta progressão no tempo, você pode ver também no livro do Apocalipse. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse, eles avançam no tempo. As profecias de Daniel e de Apocalipse foram escritas para o tempo do fim. Somente depois de 1798, quando iniciou o tempo do fim, as profecias começaram a ser entendidas exatamente como diz em Daniel capítulo 12 e o verso 4. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 12 e o verso 4. Aqui nós lemos:
E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. A ciência profética, o conhecimento da profecia se multiplicaria no tempo do fim, que começou em 1798. Todos estes eventos aqui anunciados em Daniel capítulo 11, capítulo 12, eventos escatológicos, eventos para o tempo do fim, a profecia diz que ocorreriam depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, depois de 1798, exatamente como está aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 7. E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Esses eventos escatológicos anunciados em Daniel 11 e Daniel 12, eles teriam um cumprimento no tempo do fim, depois que terminasse a primeira supremacia papal de 1260 anos. Esta primeira supremacia papal de 1260 anos, anunciada ali em Daniel 7:25, terminou em 1798. Depois deste período, viria o cumprimento dos eventos escatológicos anunciados em Daniel 11 e Daniel 12. Está muito claro aqui no capítulo 12, verso 7. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, todas estas coisas serão cumpridas. Queridos, Daniel perguntou no verso 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi, porque eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quando isto tudo vai acontecer? E Jesus disse para ele, depois de um tempo, tempos metade de um tempo, ou seja, depois de 1798. Queridos, o foco das profecias de Daniel é o tempo do fim. Vamos entender estes eventos escatológicos. Deus tem uma mensagem especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste estudo que vamos fazer hoje, em Daniel capítulo 1, nós vamos estudar sobre a Babilônia de Nimrod. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. O capítulo 1 de Daniel começa apresentando o conflito entre dois povos, duas cidades, dois sistemas de culto e adoração. Nós lemos no capítulo 1 e o verso 1 de Daniel. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Aqui nós lemos, no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A cidade de Jerusalém foi sitiada por Babilônia. Os inimigos do povo de Deus sitiaram a cidade de Jerusalém. Era o povo de Deus sendo cercado pelos inimigos do povo de Deus. Queridos, aparentemente Satanás obteve uma vitória, mas foi uma vitória aparente. Porque na realidade Deus permitiu que o seu povo fosse feito cativo e levado para a Babilônia, exatamente para converter muitos, milhares deles lá em Babilônia, e o próprio Nabucodonosor foi convertido, dobrou os seus joelhos diante do Criador dos céus e da terra. Deus colocou Daniel e os seus companheiros lá na corte babilônica para a conversão de milhares deles. Queridos, a aparente vitória de Satanás foi uma derrota para o inimigo de Deus, para o reino das trevas. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Daniel é um personagem bíblico reconhecido e citado por Jesus Cristo. Ali em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus citou Daniel. Nabucodonosor também é um personagem da história, mencionado milhares de vezes em tabletes, em tijolos encontrados nas escavações feitas em Babilônia. O livro de Daniel, queridos, é a história de duas cidades, Jerusalém e Babilônia.
Uma representa o governo da justiça, a outra representa o governo da maldade. Uma revela o mistério da piedade e a outra revela o mistério da iniquidade. Assim, as histórias e as profecias do livro de Daniel ilustram os princípios do grande conflito entre Cristo e Satanás. Queridos, Daniel capítulo 1 e o verso 2. Leia agora comigo o verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. Deus permitiu que o seu povo fosse cativo. Deus permitiu que o seu povo fosse vencido. E o Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, a Jeoiaquim, rei de Judá. O povo de Deus estava em apostasia. Quando o povo de Deus está em apostasia, as piores coisas podem acontecer. Deus permite para sacudir, para acordar a sua igreja. Esta é uma mensagem para nós, nossos dias, porque a igreja de Laodiceia está morna e as piores coisas podem acontecer por permissão divina para sacudir e acordar Laodiceia deste sono, desta mornidão espiritual. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, o templo de Jerusalém foi destruído. Os vasos sagrados foram levados para a Babilônia e colocados no templo ao Deus Sol. Imaginem só, os vasos sagrados do templo, que representava a adoração do Criador dos céus e da terra em Jerusalém, os vasos sagrados foram levados para o templo de Babilônia, que representava Satanás, que representava adoração ao Deus Sol. Daniel faz aqui um paralelo entre o santuário de Deus em Jerusalém, que aparentemente foi derrotado, e o santuário de Satanás em Babilônia. A casa de Deus em Jerusalém e a casa de Bel, o Deus Sol, Marduk, em Babilônia. O santuário de Deus em decadência, aparentemente, e o santuário de Satanás em ascendência. Queridos, Jerusalém era o centro da adoração ao verdadeiro Deus. Jerusalém distinguia-se pela guarda e pela observância do 7º dia da semana, o Santo Sábado. Enquanto que Babilônia, o centro de adoração e idolatria, adoração a Satanás, distinguia-se pela santificação do 1º dia da semana, Sunday, dia do sol. Em Isaías, capítulo 14, versos 4 até o verso 26, a Bíblia revela que, após o dilúvio, o trono de Satanás foi estabelecido em Babilônia. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 13, diz que nos dias de João, lá na ilha de Patmos, nos dias de João, o trono de Satanás estava em Pérgamo. Posteriormente, o trono de Satanás foi transferido para Roma, porque em Apocalipse 17, verso 9, o trono de Satanás está em Roma, na cidade dos 7 montes. Queridos, aqui em Daniel capítulo 1, verso 2, mostra a casa de Bel, recebendo os vasos sagrados da casa de Deus lá de Jerusalém. Estudiosos e autoridades em mitologia e arqueologia reconhecem que foi em Babilônia que o sistema de idolatria se originou e que todos os deuses pagãos da Assíria, do Egito, da Índia, dos gregos, dos romanos, dos mexicanos, foram todos derivados da astrologia. Queridos, o zigurat em Babilônia era um centro religioso construído em homenagem ao deus da cidade. Todos os deuses antigos eram emanações de um só Deus, com D minúsculo, o Deus Sol, o soberano do zodíaco. E também será mostrado mais tarde que esse número infeliz, 666, foi também derivado da astrologia. Depois do dilúvio, queridos, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, esses são os filhos de Noé,
Os filhos de Cão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 10, verso 6, os filhos de Cão foram Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito, Put, que fundou a Líbia, e Canaã, que fundou a Palestina. Cusi é conhecido como o pai dos etíopes. Os historiadores Eusébio e Flávio Joséfo dão o mesmo testemunho. Nimrod, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 10, verso 6 até o verso 8, ali a Bíblia diz que Nimrod era filho de Cusi, o etíope. E a Bíblia registra que Cusi é o pai de Nimrod. Gênesis capítulo 10 e os versos 6 até o verso 8. Nimrod, portanto, é bisneto de Noé. Ele foi o construtor das grandes cidades babilônicas e assírias. Babilônia, Ereque, Acade, Calné, Nínive, Calá e Rezém. Estas foram as grandes cidades construídas por Nimrod, conforme Gênesis capítulo 10 e os versos 10 até o verso 12. Queridos, para os israelitas, Nimrod era Baal, era o deus Sol. E a esposa de Nimrod, Semiramis, era adorada sob o nome de Astarote no meio do povo de Deus. Isso você pode ver em 1 Reis, capítulo 11, verso 5, onde Astarote é adorada pelo povo de Deus em apostasia. Para os moabitas, descendentes de Ló, a principal divindade era Quemós, que era outro nome para a rainha do céu, outro nome para Semiramis. Para os amonitas, também descendentes de Ló, o principal deus era Moloque, conforme 1 Reis, capítulo 11 e o verso 7, a quem eles sacrificavam crianças. Estes são diferentes nomes para a mesma divindade pagã, adoração a Satanás. Segundo a lenda babilônica, queridos, Nimrod morreu jovem, deixando viúva a rainha Semiramis. A lenda afirma que Nimrod, ao morrer, tornou-se imortal e seu espírito voou para o sol e fez ali sua morada, tornando-se o Senhor do céu. Depois que Nimrod morreu e se tornou o deus Sol, Semiramis engravidou. A mitologia babilônica diz que ela era virgem e que após a morte do esposo, o espírito dele, na forma de um raio solar, penetrou no seu útero e gerou ali um filho, Tamuz, o menino Deus, o filho do sol, o Messias pagão, nascido em que dia? No dia 25 de dezembro. Queridos, é assim que a mitologia babilônica ensina. Este é o vinho de Babilônia que se espalhou pelo mundo inteiro. De Babilônia veio a trindade pagã. Queridos, logo após o dilúvio, Satanás armou a mais sutil contrafação da divindade celestial. Quem mais poderia conhecer melhor a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, do que o próprio Lúcifer, que vivia no céu? Era um anjo protetor que estava na presença de Deus. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele colocou o seu quartel-general em Babilônia. E ali ele criou uma contrafação da divindade. O Pai, Filho e Espírito Santo, a família divina. A contrafação foi criada ali, em Babilônia. Ele criou Nimrod como sendo o Deus Pai. Baal, o Deus Sol, Senhor do Sol. Isto está em 1 Reis, capítulo 16, verso 30 a 33. O povo de Israel adorava Baal, que representa o Deus Sol. Mas Satanás também introduziu Semiramis, Ishtar em Babilônia, Astarote em Israel, é conhecido como a Rainha do Céu. A Rainha do Céu é mencionada ali em Jeremias, capítulo 44, verso 17 e 18. Ali, em Jeremias 44, mostra o povo de Deus adorando a Rainha do Céu. Não é outra coisa senão Semiramis. Só que Semiramis é adorada como sendo a deusa Lua. Baal, o deus Sol, Semiramis, a deusa Lua. E também, queridos, Satanás introduziu o filho da divindade, pelo nome de Tamuz, o menino Deus, o filho do Sol, o Messias pagão. Ele é mencionado em Ezequiel capítulo 8 e o verso 14. Aí está, queridos, a trindade pagã.
Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que a mentira, ela é construída em cima da verdade. Por isso Satanás criou uma trindade pagã, formada por Nimrod, o Senhor do céu, por Tamuz, o Messias pagão, e Semíramis, a rainha do céu. Em outros países também aparece a mesma trindade pagã com nomes diferentes. Você vai encontrar em Babilônia, você vai encontrar na Fenícia e também nos israelitas, vai encontrar também na Assíria, na Grécia, em Roma, no Egito, na Índia, na China e no México. Em todos esses países você encontra esta trindade pagã com nomes diferentes. A rainha do céu, mencionada em Jeremias 44:17, é o título mais honroso que o romanismo deu para a Virgem Maria. Queridos, hoje a rainha do céu continua sendo adorada no mundo inteiro, e não só pela Igreja de Roma, porque Roma criou uma festa babilônica que foi transformada em festa cristã, mas que não é outra coisa senão adoração à rainha do céu. A Páscoa, comemorada no mundo todo atualmente, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, com a morte do Cordeiro Pascal. Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan do ano 31. Mas, queridos, a Páscoa comemorada hoje no mundo é uma celebração à rainha do céu. É uma celebração à deusa da fertilidade, que em Babilônia recebia o nome de Ishtar, a mesma Semíramis. Assim como os judeus celebravam a Páscoa, os pagãos também tinham o festival do Ano Novo. Esse festival pagão era conhecido como a Semana Santa. Você já ouviu falar de Semana Santa? A Semana Santa da Igreja de Roma veio de Babilônia. Já existia em Babilônia a Semana Santa. Esse festival pagão, Semana Santa, o tempo da ressurreição do Deus da vegetação, Tamuz, que morria no outono e tornava a viver na primavera. Assim como aos judeus era ordenado comerem a carne do cordeiro morto, assim também Caná Baal, o sacerdote de Baal, devia comer a carne dos sacrifícios humanos. Geralmente, os sacrifícios feitos a Baal eram sacrifícios de crianças. E Caná Baal, o sacerdote de Baal, é a origem da palavra portuguesa canibal, alguém que come carne humana. As cerimônias da Semana Santa babilônica começavam com a Quaresma, os 40 dias de choro e jejuns para fazer reviver da morte o filho do sol, Tamuz. A mitologia babilônica diz que Tamuz morreu aos 40 anos e aí se originou a Quaresma. A Igreja de Roma, no ano de 519 depois de Cristo, no concílio de Aurélia, sendo Hormisdas o bispo de Roma, decretou que a Quaresma deveria ser solenemente observada antes da Páscoa, exatamente como era o costume da Quaresma babilônica. Percebam que a Igreja de Roma, ela está perpetuando as festas pagãs de Babilônia. E, queridos, uma das mais estritas observâncias que os adoradores de Baal tinham era a guarda de um dia em honra à adoração ao sol. A falha em observar esse dia resultava em morte para o transgressor. Esse dia deveria ser guardado como um dia santo e os adoradores do sol deveriam adorá-lo voltados para o leste, dando costas para o oeste, exatamente como está ali em Ezequiel capítulo 8, verso 14, onde mostra o povo de Deus apostatado, dando costas para o oeste e adorando o sol voltado para o leste, adorando Tamuz. Esse dia era chamado de Sunday, o primeiro dia da semana. Queridos, Ishtar, ou Semíramis, também era conhecida como a deusa da fertilidade. A festa de celebração da fertilidade era realizada também pela introdução dos coelhinhos e dos ovos. Os coelhos, como prolíficos reprodutores, eram adorados como símbolos da rainha do céu. No ano de 325,
O imperador Constantino Romano introduziu na igreja de Roma a festa de Ishtar, a festa a Semíramis, a festa à Rainha do Céu, exatamente chamando-a de a Páscoa Bíblica. Eles transformaram a Páscoa Bíblica em adoração a Ishtar, a deusa Lua. Queridos, este erro, esta heresia introduzida pelo imperador Constantino na igreja de Roma foi perpetuado por Roma Papal. Começou com Roma Imperial e foi perpetuado por Roma Papal e se espalhou por toda a cristandade. Queridos, os cristãos modernos, ao comemorarem a Páscoa na data em que comemoram atualmente, estão bebendo e dando de beber aos seus filhos o vinho de Babilônia. Outras festas babilônicas. Babilônia está tão viva hoje como naquele tempo. O que realmente a árvore de Natal? O que realmente a data de 25 de dezembro tem a ver com o nascimento de Jesus? Absolutamente nada. Não existe nenhuma relação, meu querido irmão, entre a árvore de Natal e a data 25 de dezembro e o nascimento de Jesus. As festas natalinas estão intimamente relacionadas às tradições observadas em honra ao menino Deus Tammuz, o Messias pagão. Não existe nenhuma evidência bíblica, nenhum verso bíblico que apoie o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Queridos, por que nós estamos falando isto? Porque Babilônia está viva hoje. A Babilônia literal foi destruída, mas a Babilônia espiritual está presente no Apocalipse. E o mundo todo e as igrejas cristãs, evangélicas, estão bebendo do vinho de Babilônia hoje. A única informação disponível que temos hoje na história sobre a data de 25 de dezembro aponta 25 de dezembro como uma festividade pagã que se originou em Babilônia séculos antes do nascimento de Jesus, uma festa em homenagem a Tammuz. Na Roma pagã, a festividade de 25 de dezembro era chamada de Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do invencível Sol. O Deus Sol, a deusa Lua, a mãe, a Rainha do Céu, e o seu filho, segundo a mitologia babilônica, foram misticamente transformados em árvores. Bel, ou seja, Nimrod, é representado pelo pinheiro, e Tammuz é representado por uma palmeira. Tammuz, que nasceu no solstício do inverno, 25 de dezembro, sob a influência do imperador Constantino, a igreja de Roma, por volta de 330, estabeleceu o dia 25 de dezembro como sendo a celebração do nascimento de Jesus. E no final do século IV, o costume romano já se tinha tornado quase que universal. A igreja de Roma, meus queridos irmãos, continua promovendo o Natal, espalhando-o por todo o mundo e em todas as igrejas, inclusive a nossa. A adoração de Tammuz, esse Messias pagão, veio diretamente de Babilônia, passando por Roma Imperial, Roma Papal e finalmente tornou-se um legado da cristandade mundial. Babilônia de Nimrod, ela está viva hoje, como no passado. Mas, queridos, não é somente a Páscoa babilônica e também não é somente o Natal. Existem outras festividades babilônicas, pagãs, introduzidas hoje. Você sabia que a festa junina, a festa de São João, do dia 24 de junho, também é uma festa pagã que veio de Babilônia? Queridos, o Anis é um dos nomes sagrados dados a Tammuz ou Nimrod, quando eles reaparecem após a morte. Essa festa era realizada no dia 24 de junho, no solstício do verão. Era uma das principais festas comemoradas no calendário babilônico. O papado também incorporou esta festa pagã de celebração ao Anis, transformando-a em festa de São João. Queridos, por que nós estamos apresentando
todas estas festas pagãs que vieram de Babilônia. Queridos, hoje Babilônia está dando a beber ao mundo e às igrejas o vinho da sua prostituição. E nós, como povo de Deus, não podemos continuar bebendo do vinho de Babilônia. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, neste momento, em Apocalipse capítulo 17 e o verso 2. Apocalipse capítulo 17 e o verso 2. Abra a sua Bíblia. Aqui nós lemos: com a qual se prostituíram os reis da terra. Está falando da grande prostituta? Apocalipse 17, verso 1, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Uma igreja mundial. E aqui diz o verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Todos estão se embriagando com o vinho de Babilônia. Aqui no capítulo 18 de Apocalipse, mostra que Babilônia está viva hoje. Por quê? Porque Babilônia literal, ela foi transformada em Babilônia espiritual. E a Babilônia espiritual domina o mundo religioso hoje. Por isso, queridos, Deus nos adverte em Apocalipse 18, verso 1 em diante: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Essa mensagem precisa ser pregada no mundo inteiro, para despertar o povo de Deus, os sinceros de coração, que existem dentro de Babilônia. E o verso 2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Morada de demônios. E coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Mas o remanescente de Deus não pode estar bebendo do vinho de Babilônia. Mas todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E o verso 4: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Este é o alto clamor. Este é o alto clamor. E Deus deu esta missão para você e para mim, para o remanescente fiel, para proclamar este alto clamor: sai dela, povo meu. Parem de beber do vinho de Babilônia. Vamos adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Vamos santificar o santo dia do Senhor, o sábado, o 7º dia da semana, não o primeiro dia da semana, em adoração ao sol. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Queridos, não existe harmonia e acordo entre luz e trevas. A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aqui nós lemos a partir do verso 14. Veja a mensagem que Deus tem para você hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não podemos continuar bebendo do vinho de Babilônia. Não podemos buscar a aproximação da igreja de Roma. Não, queridos. Nós temos que estar longe de Babilônia, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Como é que aquele povo que se diz adorador de Jesus Cristo, guardador dos mandamentos de Deus, vai continuar bebendo do vinho de Babilônia? Verso 15. Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. Sai dela, povo meu, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você. Dê costas para o leste, dê costas para a Babilônia, para a igreja de Roma, com todas as suas festividades pagãs. Volte-se para o Criador dos céus e da terra. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É o convite que Jesus está fazendo para você, abraçá-lo como Salvador, o único Salvador, o único que deve ser adorado. Verso 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que privilégio, que alegria sermos feitos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, este é o convite que o meu Deus está fazendo para você. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. E que você seja um remanescente fiel, desligando-se de tudo que vem de Babilônia e adorando o Criador dos céus e da terra, exaltando a lei, os 10 mandamentos do nosso Deus, observando o Santo Sábado e buscando diariamente o batismo do Espírito Santo. Deus derrame sobre você, meu querido irmão e irmã, em Cristo Jesus, o Espírito Santo, que Ele habite em nós e que sejamos os arautos do Evangelho eterno, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Deixo com você este desafio e este apelo, e eu deixo com você também a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.